meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estola vermelha porque é o martírio de João Batista. Evangelho de Marcos 6, 17 a 29. Falei no início, hoje muitos cristãos são martirizados, dentro da igreja e fora da igreja. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Herodes tinha mandado prender João, verdade. Esse Herodes aqui é chamado de rei, ele era um governadorzinho. Quem mandava mesmo era o imperador romano. O imperador romano mandava em toda aquela região. Tinha invadido Israel, dominado Israel, tinha dividido Israel em pequenos reinos. Num desses reinos, botou esse Herodes aqui. No outro, botou Filipe, irmão dele. Esse Herodes é filho daquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, porque tinha medo de perder o reino. Aquele lá é o pai do aborto. O pessoal que gosta de abortar, pecado mortal. Tem que confessar para comungar. E esse vai mandar matar João. Então, está o pai e está o filho. Um mata a criança, outro mata profeta. A questão é que faz, responde. Os dois responderam pelo que fizeram. Onde é que estão? Você pode imaginar, né?
Então ele tinha mandado prender João. Pois bem. E colocá-lo acorrentado na prisão. Além de preso, ainda estava acorrentado. Podia sair. Pedro também, em Atos 12, estava na prisão acorrentado e o anjo tirou. Aqui o anjo deixou. Por quê? Porque tinha chegado a hora de João. Quando chegar a nossa hora, não tem jeito. É bom se preparar, que nós estamos passando tempo muito difícil. Muito difíceis os dias de hoje, viu? É bom se preparar com a confissão. Estourar uma guerra aí, depois não tem mais tempo de confessar. Olha o que eu estou dizendo. Então estava preso e acorrentado. Aí o Herodes fez isso por quê? Por causa da mulher do irmão dele, que ele tomou. Em Mateus 19, Jesus vai chamar isso de adultério. Quem é casado, e casamento é homem e mulher. Quem é casado, o homem que deixar a mulher e casar com outra, ou a mulher que deixar o homem e casar com outro, isso é adultério. Pode? Não. Pode comungar? Não. Pode confessar? Não. Só se viver como irmão. Senão não pode. Então ele tomou a mulher do irmão dele. O nome dela é Herodíades. Mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. Pronto. E João, que era profeta e verdadeiro e não tinha medo, hoje está um bocado de profeta dentro da igreja com medo, né? Não falam nada. É difícil falar alguma coisa hoje dentro da igreja, né? Você entra na igreja, sai da igreja, ninguém fala nada. Ele diz para o rei, adúltero. Pronto. Ele não era adúltero? Era. Ele disse. Hoje ninguém diria, né? Quase ninguém. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não pode, é adultério. Jesus chama de adultério. Por isso, fala o Evangelho, Herodíades, a mulher, odiava João, queria matar João. Mas ela não podia matar, porque o rei era Herodes, não era ela? Ela não tinha poder nenhum, essa mulher aqui. Com efeito, Herodes tinha medo de João. Já disse várias vezes aqui que todo mundo tem medo no Evangelho, né? O medo é uma coisa presente. Maria teve medo quando o anjo veio. Jesus teve medo antes de morrer. Né? Pedro teve medo de afundar. Quando os anjos apareceram no nascimento de Jesus, os pastores tiveram medo. Zacarias teve medo quando teve a visão do anjo. Todo mundo parece que tem medo aqui. Herodes tinha medo de João. Só que cada medo é diferente, né? Por quê? Porque ele sabia que João era santo. Os santos se incomodam. As pessoas muitas vezes têm medo do santo, né? Porque o santo fala a verdade. Aí eles têm medo, né? E por isso protegia João Batista. O rei também, falei de Jeremias domingo, né? Confundiram Jesus com Jeremias. O rei da época também tinha medo de Jeremias, aí não deixou matar. Prendeu numa cisterna. O rei gostava de ouvir João, mas, ao mesmo tempo que gostava, ficava todo errado, né? Aqui diz, ficava embaraçado. Por quê? Porque chamava ele de adúltero. Pronto, a verdade tem que ser dita, não era adúltero? Pronto. Chame. Não está dizendo nada errado. Né? Aí chegou o dia que era o aniversário do rei, desse reizinho aqui, do Herodes. O dia oportuno. O que ele fez? Deu um grande banquete. Eita! Para os grandes da corte, os fariseus, os saduceus, os oficiais, os cidadãos importantes de toda a Galileia. Ele era rei da Galileia, Judéia era outro.
Galileia no norte de Israel. Quando Jesus foi preso, Pilatos mandou ele para Galileia, para Herodes. E Jesus não falou nada com ele. Ele queria escutar Jesus, Jesus não falou. Jesus não fala com todo mundo não, viu? É como eu digo, se você quiser aprender quem é Jesus, lê o Evangelho. A maioria de vocês tem uma ideia bem errada de Jesus, né? Eu também não falo com todo mundo não. Jesus não falava com todo mundo não. Se não vale a pena, falar o quê? Tem gente que não vale a pena falar. Então, era o aniversário desse rei. Deu uma grande festa, um grande banquete, convidou os grandes, né? Pode convidar. Nessa festa, a filha da mulher do irmão dele, tal da filha da Herodíades, a tradição diz que o nome dela era Salomé, dessa menina aqui. Ela entrou lá, né? Imagina aí, no palácio do rei, muita gente, comida boa, bebida e tal, né? Aí a menina entra e dança. Agradou o rei e agradou quem estava lá. Tenha cuidado com essas festas, viu? Tenha muito cuidado. Fortaleza todo ano tem, né? Fortal, não sei o quê, Réveillon. As danças de hoje são piores do que a dessa época aqui. Também bebedeira. Faz muito tempo que eu não vou para uma festa, viu? E nem gosto. Então a filha de Herodíades entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. Aí o rei empolgou-se, né, com a menina. Disse na frente de todo mundo, na frente de todo mundo: pede-me o que quiseres e eu te darei. Pode pedir o que tu quiser. Gostou, né, da dança? O que tu quer, menina? Ou o que tu quiser eu te dou. O rei ficou todo, né, todo entusiasmado, né? E jurou: eu te darei qualquer coisa que me pedires, até a metade do meu reino. Esse povo rico assim, ele vive na mentira. Não estou dizendo que é todo rico não, porque tem rico que ajuda aqui. Às vezes tem, já teve um que assistiu aí, ficou com raiva do que eu disse. Tem rico que ajuda. Eu estou falando dos ricos que não valem nada. Também tem um bocado que não vale nada. Pronto, né? Então, eles vivem muito na mentira. Não é os que ajudam aqui. Os que ajudam aqui vivem na verdade. Quem ajuda os outros vive na verdade. Porque ele diz assim: eu vou te dar o que tu quiseres, até metade do meu reino. O que adianta dar metade do reino para uma menina? A outra metade era dele, quem mandava era ele, então acabou. Na verdade era só mentira, não ia ter nada. Aí a menina também devia ser, né, boba não era. Saiu, correu para a mãe e perguntou: o que é que eu peço? A mãe, com ódio do profeta: eu quero a cabeça de João Batista. Mulher adúltera, né? Vagabunda, provavelmente, pediu a cabeça do profeta. Aí a menina voltou para o rei, correndo, e disse: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. Num prato. Era um banquete, né? Ainda zombou, né, do profeta, né? Muito bem, minha filha. Quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste. Primeiro teve medo, agora ficou triste. Mas ele não jurou na frente dos outros. Meu filho, não jure não, viu? Você não jure não, porque você não tem condição de, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Imagine jurando. Vai jurar de quê? Tu vai jurar de quê? Tu sabe que vai estar vivo amanhã, por acaso? Então, nosso Senhor diz: não jureis. O pobre do rei jurou. Pobre não, porque ele é adúltero, né? Ele escolheu ser adúltero também. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Aí, imediatamente, mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Se ele tivesse vergonha também não tem?
Aqui ninguém tem vergonha não, nem o rei, nem a mulher, nem a filha, ninguém desses aqui. Se eu tivesse vergonha, eu quero matar uma pessoa por causa de um juramento imbecil. Mas não tem vergonha. O soldado saiu, degolou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à menina. A menina entregou para a mãe. Muito bem. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. João é o primeiro mártir da igreja. Morreu pela verdade, Jesus é a verdade, ele é o primeiro mártir. Segundo, Jesus. Terceiro, Estevão. Depois, Tiago. Como é que eu sei? Leia a Bíblia. Quando lê, entende o que é. Aí começar o curso bíblico, sábado, né? Muitas perguntas eu vou fazer no curso. Muito bem, então trouxeram a cabeça de João no prato. Quem foi que perdeu a cabeça? Foi João? Foi o rei? Foi a menina? Ou foi a mulher adúltera? Quem foi que perdeu a cabeça? Hein? O rei safado, a menina safada, a mulher safada. Porque se Deus quiser, os três hoje estão no inferno. E João está no céu. Se não se arrepender, estão no inferno. Adiantou matar um profeta? Não sei se arrepender, né? Não diz. Mas é um pecado muito grave, mandar matar uma pessoa por causa de uma festa, por causa de um voto aí que não vale nada. A menina é culpada, a mãe é culpada e o rei é culpado. Tudinho. Se fosse eu para julgar, eu condenava os três no inferno já. Mas não sou eu, né? Deus dá a última chance. Mas se não arrependeu, está no inferno. Quem? Os três. Aí vão brincar de cabeça lá no inferno, né? Não acerta. Primeira leitura é do Jeremias. Por que ele botou a leitura de Jeremias? Jeremias sofreu, não morreu como João não, nem tiraram a cabeça dele, acabou sendo salvo, mas sofreu como João. E Jeremias era um profeta também medroso. Quando nosso Senhor mandou ele profetizar, ele disse que não sabia falar não. Moisés disse, eu sou gago. Muitos dizem isso. O único que disse que ia mesmo foi Isaías, o resto tudinho botou coisa para não ir. Esse aqui dizia, não sei falar não. Pois vai sem falar, mas vai, pronto. Né? Deus dá um jeito para você falar. Eu também não sei falar não, por isso que eu falo bem pouquinho. Pois bem, as palavras do Senhor foi dirigida a Jeremias. Põe tua roupa e o cinto. Deus manda, não pede. Levanta. E vai dizer para eles o que eu te mandar dizer. Está com medo? Agora tu vai. Mas não tenha medo. Não estava com medo. Senão eu te farei tremer na presença deles. Medo todo mundo sente. Passar a vida toda com medo é doença. Procura um psicólogo. Mas dos bons, um psicólogo ruim faz piorar. Né? E se tiver medo, Deus está dizendo para o profeta aqui, vai ter mais medo ainda. Por isso é melhor ir sem medo. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada. Eles viviam em guerra, coisa mais importante para um povo que está em guerra é uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro, um muro de bronze. Contra quem? Contra todo mundo. O profeta fica contra todo mundo. Ele falou contra a igreja da época, falou contra o sacerdote da época, falou contra todo mundo, esse profeta aqui. Deus não mandou? Só que depois ele se arrependeu, ele reclamou. O profeta reclama, né? Diante dos reis de Judá, ele falou contra os reis e seus príncipes.
Vai falar contra os poderosos aí, para tu ver o negócio. Ele falou. João Batista falou também. Mas os católicos é tudo com medo. Vai falar contra os sacerdotes e o povo dessa terra. Ele se colocou contra todo mundo só. E disse, essa cidade aqui vai ser destruída. Não vai ficar nem um pé de goiaba. Goiaba não, porque não tinha, mas nenhum pé fica em pé aqui, né? Mulher grávida morre, menino morre, aí tudo pro exílio, se você não se converter. Falou não, leia o livro. Você tem que ler o livro para ver se não foi. São 50 capítulos, 50 e poucos aí. Leia hoje à noite. Você que é casado, você lê um capítulo, o marido lê outro, você outro, ele lê outro, chama os meninos, cada um lê um capítulo. Eles farão guerra contra ti. Deixa fazer, Deus não está com a gente. Mas eles não prevalecerão, porque eu estou contigo para te defender. Agora é a gente que escolhe ficar do lado do povo, do sacerdote, do rei ou de Deus. A maioria se acovarda, hoje em dia também. Prefere não dizer nada. Diz o Senhor. E ele foi e falou. Falou o quê? Acabei de dizer, essa cidade vai ser destruída. No capítulo 17, ele reclamou de Deus. Eu acho engraçado os profetas. O profeta é humano, né? Tem momento de fraqueza. E foi que ele reclamou? Reclamou de uma música aí que vocês cantam, mas vocês não sabem nem o sentido da música. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Conhece a música? Conhece a música? Pronto, então diga assim, conheço. Pronto. Jeremias quem falou isso no livro dele. Não foi invenção de quem criou a música, não. Só que as pessoas não sabem o que quer dizer seduzir. Pensa que é uma coisa e é outra. Essa música, todo mundo que canta pensa que a sedução é que Deus nos seduziu, como assim um namorado seduz a namorada, né? É coisa assim. É não, você está enganado. Você está completamente enganado. Não é essa sedução que ele está falando, não. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Tu me enganaste. E eu me deixei enganar por ti. Gritou com Deus. Mandou falar uma coisa e eu estou sendo perseguido agora. Mas Deus disse a ele que ele ia ser perseguido. Está reclamando de quê? Mas o que eu estou dizendo, as pessoas não entendem a música, pensam que é essa sedução assim, né? Amor. Não, ele está reclamando. Tu me enganaste, Senhor. Eu comecei a falar aqui contra a cidade, contra todo mundo, agora estão aí botando dentro de uma cisterna, estou morrendo de fome, estou sendo perseguido por todo mundo. É para ser perseguido mesmo, Deus disse, está reclamando de quê? Aí no final, Deus salva ele. É muito bonita a história de Jeremias. É bom ler o livro todo. Aliás, eu recomendo ler a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Quando terminar, leia de novo, até você começar a entender. Foi assim que eu aprendi. Hoje, muitos textos vêm, eu estou falando uma coisa, vem outra. Porque eu leio, continuo lendo, já li 13 vezes, todinha, continuo lendo direto. Pois leia também. Então, a duas leituras fala do profeta, dos profetas. E do profetismo de hoje. Infelizmente, muitos se calam dentro da igreja. Dessa leitura trazendo para hoje, pode trazer muita coisa. Primeira coisa, fale o que é certo. Acabou. Segundo, adultério. Adultério. O rei era adúltero, João Batista chamou ele de adúltero. E jogou na cara do rei o pecado do rei. Hoje estão querendo dar comunhão para quem está no adultério. Não pode. Dentro da igreja. Né? Então, são leituras muito importantes. Casamento. Aí o adultério leva para o tema do casamento. Que Jesus também falou que é adultério. E falou que o casamento é entre homem e mulher. Tem outro? Tem não. Na igreja não tem outro casamento, não. Mas o governo está aprovando. O governo é governo, a igreja é igreja.
E cada vez mais o governo aí se separa da igreja. A favor de aborto, legalização de droga, que eu falei aqui. E agora o negócio de SUS com candomblé, né? Chegou lá no SUS, tem um raminho de oliveira lá, o macuveiro lá, pulando, né? É melhor não ir não, porque você vai ficar pior do que está. Além de não ser curado, vai ficar com o cão. Vai ser, mas não venha para cá não, viu? Fique lá mesmo com esse cão aí. Manda para Brasília lá. Vão lá, manda os cães tudo para Brasília. Não é assim que eles querem? Pois bem, meu povo, o Jeremias também tinha medo, mas ele foi e falou. E Deus esteve com ele e salvou o profeta. 99% dos católicos é tudo medroso e não diz nada. Fica com raiva de mim não, viu? Mas se for verdade, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.